Ei você, já parou para pensar no quanto as estrelas são importantes para a nossa vida? Sim, é graças a um enorme corpo celeste que existe vida no planeta Terra. Eu sou o Ivan Lima e neste vídeo eu vou contar alguns fatos sobre estrelas para você. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Combinado? Ok. Antes de eu responder para vocês o que acontece depois que uma estrela explode, vamos falar sobre como as estrelas nascem. Trata-se de um processo longo, pois o ciclo de vida de uma estrela pode durar bilhões de anos. Uma regra interessante é que quanto mais massiva for a estrela, menor será seu tempo de vida útil. O nascimento de uma estrela acontece dentro de nuvens de poeira baseadas em hidrogênio, mais conhecidas como nebulosas. Durante milhares de anos, a gravidade faz com que bolsões de matérias densas entrem em colapso dentro da nebulosa. Uma dessas massas é a protoestrela, que basicamente é a fase nascente de uma estrela. Vocês estão achando complicado? Bom, então deixe-me tentar explicar de forma mais clara, talvez. Vamos lá. Como eu disse, as estrelas nascem nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas basicamente de hidrogênio e o hélio, os elementos mais comuns do universo. Em algumas regiões da nebulosa, há maior concentração de gases. Nessas regiões, a força gravitacional é maior, o que faz com que ela comece a se contrair. Quando um gás se contrai, automaticamente ele esquenta. Quer um exemplo claro? Quando a gente enche o pneu de uma bicicleta, a bomba fica quente porque o ar foi comprimido. E o mesmo acontece dentro de uma nebulosa. Conforme a temperatura dos gases vai aumentando e quando há muito gás, a temperatura aumentará o suficiente para acender o combustível nuclear e começar a queima de hidrogênio, iniciando um processo conhecido como fusão nuclear. Esse processo libera uma quantidade enorme de energia, fazendo assim nascer uma estrela. A maioria das estrelas em nossa galáxia, incluindo o Sol, são categorizadas como estrelas da sequência principal. O que isso quer dizer? Bom, elas existem em um estado estável de fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio e irradiando raio-x. Por causa desse processo, há uma emissão enorme de energia, mantendo a estrela quente e brilhando intensamente. Vocês já devem ter reparado que algumas estrelas brilham mais que as outras, certo? Obviamente, isso se dá pela proximidade dessas estrelas com a Terra. Mas não é só isso. Quanto mais energia elas emitem, o que é chamado de luminosidade, mais elas irão brilhar no céu. As cores também podem variar de estrela para estrela, porque a temperatura varia muito. Enquanto as estrelas mais quentes são brancas ou azuis, as mais frias são laranjas ou vermelhas. No geral, as estrelas passam 90% de suas vidas na tal fase principal. Como exemplo, podemos usar o Sol. Hoje, o Sol deve ter cerca de 4,6 bilhões de anos e é considerado uma estrela anã amarela do tamanho médio. Especialistas acreditam que o Sol permanecerá nesse estágio de sequência principal por vários bilhões de anos. Então, não precisa se preocupar se um dia o Sol vai explodir, porque dependendo de como as coisas acontecerem, provavelmente a raça humana nem existirá mais. Quando as estrelas vão chegando ao fim de suas vidas, muito hidrogênio já foi convertido em hélio, que afunda até o núcleo da estrela e aumenta a sua temperatura. Isso faz com que a camada externa de gases quentes se expanda, fazendo a estrela se tornar uma gigante vermelha.
Esse processo é o começo de outro processo para uma estrela se desprender de suas camadas externas e se tornar um corpo pequeno e denso chamado anã branca. Eventualmente, todas as anãs brancas escurecem e param de produzir energia, se tornando anãs negras. Mas nem toda estrela acaba assim. Estrelas mais massivas explodem e se transformam no que é chamado de supernovas. Os núcleos das supernovas ficam se contraindo, tornando-se tão denso a ponto de entrar em colapso, causando a tão temida explosão da estrela. Depois da explosão, as supernovas deixam para trás um pequeno núcleo que pode se tornar uma estrela de nêutrons ou, quando a estrela é massiva o suficiente, acaba se tornando um buraco negro. Isso mesmo, os tão temidos buracos negros são o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Tendo uma densidade incrível, o resultado da força gravitacional que comprime tudo nos dá ideia do porquê os buracos negros têm fama de sugar tudo que há pela frente. Nem mesmo a luz consegue escapar, o que os torna praticamente invisíveis. Mas não se engane em pensar que os buracos negros são vilões. Diferente do que costumamos ver nos filmes de ficção científica, os buracos negros não são necessariamente um objeto maligno e misterioso que vai sugando tudo impiedosamente. Não. Na verdade, se trocássemos o Sol por um buraco negro da mesma massa, os planetas poderiam ficar em órbita em volta desse buraco negro da mesma forma. Assim, nasce, cresce, morre uma estrela e se transforma em um buraco negro. Atualmente, a comunidade científica acompanha o comportamento de uma estrela chamada Betelgeuse, categorizada como uma supergigante vermelha. No caso, esse astro esgotou todo o seu combustível interior e, por isso, ela cresceu consideravelmente e alcançou dimensões assustadoras. Com suas características e seu estado evolutivo, a Betelgeuse pode explodir a qualquer momento e pode causar um espetáculo luminoso no céu que, quando acontecer, poderá ser visto por pelo menos 2 semanas aqui da Terra. Mais recentemente, especialistas notaram que a Betelgeuse, que tem mais de 8,5 milhões de anos, está perdendo o brilho mais rápido. Se ela continuar nesse ritmo, em pouco tempo, ela deve atingir o mínimo de luz. Se esse corpo celeste, que é cerca de 700 vezes maior do que o nosso Sol, não se recuperar, é uma forte candidata a se tornar uma supernova. Como eu disse, sua explosão poderá ser vista da Terra, inclusive em plena luz do dia. A última vez que isso aconteceu aqui na Terra, ao menos segundo especialistas, foi em 1604, quando a estrela de Kepler morreu. Sua explosão produziu uma luz brilhante que pôde ser vista durante o dia por 3 semanas. Deixa-me ver o que mais eu posso contar para vocês sobre as estrelas. Que tal falarmos do seu tamanho? Todos nós sabemos que o Sol é enorme e muito importante para o nosso mundo. Como eu disse no começo do vídeo, é graças ao Sol que somos capazes de sobreviver aqui na Terra. No entanto, quando a maioria de nós pensa em nosso sistema solar, pensamos em uma área muito maior do que o tamanho do nosso Sol. Porém, isso é um erro. Eu digo isso porque, na verdade, o Sol contém mais de 99% de massa de nosso sistema solar. Só para vocês terem uma ideia, é possível colocar aproximadamente 1 milhão de terras dentro do nosso Sol. Como se isso não fosse incrível o suficiente, imagine o tamanho de outras estrelas. Comparado a elas, nosso Sol é praticamente insignificante. Isso nos dá ideia do quão grandes as estrelas podem ser e quanto do nosso universo é ocupado por elas. E por falar em quantidade de estrelas, será que é possível contá-las?
Usando a lógica de que o universo é infinito, cientistas afirmam que o número de corpos celestes também deve ser infinito. Os humanos só conseguem contar o número de estrelas que ficam na parte visível do cosmo, ou seja, as estrelas cuja luz chega em nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, existem 100 bilhões de galáxias e cada uma delas pode conter milhões a centenas de bilhões de estrelas. Cada galáxia tem uma média de 100 bilhões de estrelas. Então, se formos fazer um cálculo mais superficial, temos uma estimativa de que existem cerca de 10 sextilhões de astros. Para você ter noção de quanto é um sextilhão, coloque 21 zeros na frente do número 1 e você terá um sextilhão. Eu, particularmente, adoro todos esses fatos das estrelas e como elas influenciaram a humanidade no decorrer da história. Antigamente, as pessoas olhavam para o céu por diversas razões, seja para seguir as estações do ano, para a agricultura ou traçar rotas através dos mares. Então, todos esses estudos e teorias sobre os corpos celestes são muito importantes para entendermos o universo. E quem sabe, o motivo por estarmos aqui. Espero que tenham gostado do tema do nosso vídeo. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais. Tchau!